Tá legal. Falou, professor. Ok, turma. Boa tarde. Vamos lá dar início à nossa aula. Então, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a desordem da ritmicidade circadiana, né? As desordens do sono relacionadas à ritmicidade circadiana. E aí eu vou começar apresentando este caso clínico, que é um caso de um jovem, um garoto de 14 anos de idade, que foi feita uma avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque ele tinha era um jovem que tinha um bom desempenho, então ele está com 14 anos, está na fase da adolescência, mas ele começa a ter uma queixa de dificuldade emocional, somente interagindo com os colegas, né, na escola, interagindo em casa, né, e desempenho acadêmico despenca. É feito, né, nesta avaliação psiquiátrica, né, feito um diagnóstico com depressão, que esse jovem estava deprimido, e tinha, né, também, né, conforme, né, o comportamento dele, uma desordem que a gente chama de personalidade esquizoide. Não é, o indivíduo não tem esquizofrenia, mas ele tem alguns sintomas, né, que parece, né, ele tem uma personalidade esquizoide, que é muito comum na adolescência. Aí, então, ele tinha um déficit de aprendizagem, mas ele tinha uma queixa de sonolência excessiva, dormia demais. Nós vimos, inclusive, na aula passada, né, sobre as hipersonias, né, falamos sobre, né, como fazer o diagnóstico, e aí, então, ele foi encaminhado para, né, um profissional de medicina do sono. Esse profissional fez uma avaliação, e nesta avaliação de medicina do sono, ele fez uma polissonografia, ele passou uma noite, né, no laboratório de sono, fez todo o exame, dormiu bem, dormiu 8 horas, sem nenhum problema. Polissonografia normal, perfeito para a idade. Mas aí, né, quem fez uma avaliação dele, além de saber medicina do sono, sabia também a área de cronobiologia e pediu uma avaliação, né, cronobiológica, que foi através do actímetro. O actímetro é um aparelho como esse aqui, que eu estou usando, e o resultado do actímetro está aqui. Né? Então, o que a gente tem aqui do actímetro é isso aqui é a fase escura, claro, aqui é o escuro, Professor, claro, aqui é as horas, licença. né? Aqui é 6 horas da manhã, quando o sol nasce, aqui meio-dia, 16, então aqui está programado para ser 12 por 12. Professor, Opa, diga. desculpa interromper, é que a gente não está vendo a sua tela. Desculpe. Perfeito. Obrigado aí pela observação, gente. Desculpa, eu não tinha feito a... Agora vocês estão vendo, né? Então, agora sim. Então, estava falando aqui do caso clínico, né? Então, está aqui o jovem, né? Então, ele tinha, né, essa avaliação psiquiátrica, essa avaliação na medicina do sono, né, que ele fez a avaliação da actimetria. A actimetria está aqui, certo? Então, se a gente for ver aqui, o que está escuro é quando ele teve atividade. Então, ele ficou ativo aqui, depois de meio-dia, até aqui meia-noite. No dia seguinte, a atividade começou um pouquinho mais cedo, próximo de meia-noite, né, ele dormiu, então essa aqui é a fase de sono, aqui do mesmo jeito. Aí, nesse dia aqui, aí aqui você percebe que cada dia ele está indo dormir um pouco, né, mais tarde. Aqui ele dormia meia-noite, aqui 2, 3, 4, 5, aqui já 6 horas que ele está indo dormir. E assim sucessivamente. Isso aqui a gente chama, né, que ele tem um padrão de sono e vigília, um ciclo sono e vigília, não 24 horas. Se eu for fazer aqui o ritmo, ele está com um ritmo próximo entre 24,3, 24,5. Então, ele não está ajustado ao claro escuro.
E aí, então, ele foi feito, né, um tratamento, foi proposto um tratamento para ele, que foi o uso de melatonina, que é o hormônio que é liberado pela pineal, controlado também pelo nosso relógio biológico, né, 5 miligramas às 20 horas da noite, e que isso restaura, né, restaurou o padrão do ciclo sono e vigília dele. Está aqui, olha, veja, ele não está, ele está acordando aqui próximo de meio-dia, mas ele está indo dormir aqui, ó, lá para próximo, né, de aproximadamente 2, 3 horas da manhã, todos os dias. Então, ele sai desse ritmo aqui, não 24 horas, para um ritmo de 24 horas. Embora ele tenha um atraso de fase, mas ele está agora com ritmo. E isso foi o suficiente para ele melhorar, né, da questão emocional, do estado de humor, né, e também reduzir o déficit acadêmico, voltou a ter, né, um bom desempenho na escola. Neste caso aqui, esta criança, então, esse garoto, ele dormia bastante tarde, acordava bastante tarde, porque a escola era à tarde. Então, ele não tinha problema nenhum, então ele conseguiu, né, ter, né, essa resolutividade. Este, né, é um típico de um problema de sono, que o problema de sono está relacionado ao nosso sistema de temporização circadiana, ou ao nosso ritmo, né, de temporização circadiana, ritmo circadiano. Então, quando a gente fala que existem, né, os distúrbios de sono, que são relacionados à ritmicidade circadiana, geralmente ele vai ocorrer quando ocorre uma dessincronização entre o ritmo biológico do sujeito, né, gerado pelo sistema de temporização circadiana, e o padrão de ciclo sono-vigília, que é desejado pelo sujeito, o que é imposto socialmente. Então, vejamos que tipos de distúrbios são esses. Né? Eles estão, inclusive, dentro da classificação internacional dos transtornos do sono. Nós já vimos aqui a insônia, a hipersonia, agora nós estamos vendo as desordens da ritmicidade, né, circadiana. Próxima sexta-feira nós vamos ver as desordens respiratórias. Então, as desordens do sono relacionadas à ritmicidade circadiana, elas podem ser agrupadas da seguinte forma. Primeiro, aqueles que têm uma dessincronização temporária dos ritmos endógenos e os horários do dia. Por exemplo, no caso dos trabalhos em turno, sujeitos que trabalham e não no horário fixo, mas em turno alternante ou em turno noturno. Também, né, na condição do jet lag, né, que é quando você faz voo transmeridiano, né, que muda, né, de fuso horário. A outra é quando você tem uma fase anormal do ritmo circadiano. Você tem o que a gente chama síndrome do avanço da fase do sono, ou síndrome do atraso da fase de sono. Também nós temos as que são causadas pela redução da amplitude dos ritmos circadianos, que é o sono irregular, ok? E temos a falha na capacidade de sincronização ao comprimento do dia imposto, que é o que nós chamamos de sono em livre curso ou sono não 24 horas, como semelhante àquele garoto que nós apresentamos no início da aula. Okay? Então, nós vamos ver cada grupo desses, né, como é que tem cada patologia dessa, cada distúrbio específico. Então, o primeiro é o trabalhos em turnos. Essa aula de trabalho em turno, né, ela está inspirada, né, essa parte do trabalho em turno, neste livro, Trabalho em Turno e Noturno, na Sociedade de 24 Horas, um livro publicado pela editora Ateneu, né, que tem como organizadoras a professora Frida Marina Fischer, da Universidade de São Paulo, a professora Cláudia Roberto Moreno, também da Universidade de São Paulo, da Saúde Pública, e a doutora Lúcia Rothenberg, da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de trabalho em turnos e trabalho noturno, a gente sempre tem a ver com a iluminação noturna. E a iluminação à noite, né, embora agora nós temos muito mais iluminação à noite, mas ela já vem há bastante tempo. Primeiro, quando nós, seres humanos, há muito tempo atrás, tivemos a capacidade, né, de dominar o fogo e fizemos as fogueiras noturnas.
nós já começamos a ter luz à noite nesse aspecto. Depois vieram as lâmpadas a óleo, a lâmpada a gás, até chegar a lâmpada elétrica, né, criada de uma forma brilhante por Thomas Edison, né, já na interseção do século XIX, início do século XX. E agora, no século XXI, nós temos, além de tudo isso, nós temos essas luzes, que são luzes azuis, aqui, decorrência, né, dos celulares, dos tablets e tal, e etc. Então, nós vamos olhar, né, que isso é importante para esses distúrbios do sono. E aí, como é que a gente vai definir, né, o trabalho em turno? O 75, Maurício, fez essa seguinte definição, né? Aqui nós temos caracterizado, né, pela continuidade, né, o trabalho em turno, pela continuidade da produção, então a produção não para, mas há uma quebra na continuidade do trabalho realizado pelo trabalhador. Então, o trabalho é contínuo, você para, né, e entra um outro grupo de trabalhadores, entra outro grupo de trabalhadores, etc. E o trabalho em turno, quando ele é assim, o olhar do trabalhador, a gente pode classificá-lo como turno fixo, ou seja, o turno é sempre o mesmo, pode ser o turno manhã, o turno vespertino, o turno matutino, né? Ou pode ter turnos alternantes, tipo 3 dias pela manhã, uma folga, 3 dias à tarde, uma folga, 3 dias à noite, 2 folgas. Pode ser desse jeito. O turno irregular. Aqui você não tem um esquema fixo. Um dia você trabalha à noite, aí no outro você trabalha à noite de novo, aí no outro já é de manhã, aí no outro de manhã, o outro vai à noite. Então você não tem um fixo. Ou você, como a gente na área de saúde, os profissionais, trabalham muito nos turnos irregulares, né, que são os plantões que nós damos, né? Na legislação brasileira, né, que já tem alguma coisa relacionadas ao trabalho em turno, como doença do trabalho. Isso aqui é o Manual das Doenças Relacionadas ao Trabalho. Isso aqui é a versão lá do início do século XXI, ela já foi alterada, mas essas modificações não afetaram a parte do trabalho em turno. Então, o que a gente tem? Lá no capítulo 10, sobre os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, neste grupo, né, que a gente chama 10.3, né, que lista os transtornos mentais do comportamento relacionado ao trabalho, de acordo com uma portaria específica. Então, aqui a gente tem os transtornos do ciclo vigília-sono devido a fatores não orgânicos, ou seja, o indivíduo ele tem alterações do ciclo sono e vigília, alterações do sono, não em decorrência de fatores orgânicos, mas em decorrência do esquema de trabalho, esquema de turno e etc. Então, os trabalhos em turno, né, a parcela dos trabalhadores em turno, eles vão apresentar algum distúrbio de sono, né? Outros não têm problema de sono, mas quem tem problema de sono precisa ser tratado, que é isso que a gente chama a atenção de vocês. E aí, para fazer nesta avaliação, existem vários protocolos. Um protocolo bastante interessante é esse chamado protocolo de atividades diárias. Então, aqui eu tenho o paciente preenche o nome dele, a data, né? Aí vai definir aqui o dia da semana, e aí ele vai dizer, então, isso aqui são as horas, né? Aqui é a hora, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, até as 23 horas, certo? E aí ele vai marcar, por exemplo, que hora ele trabalhou. Vamos imaginar que, neste caso, vamos dizer que ele trabalhou aqui, né, de 7 horas às 11, 12 horas teve descanso, aí fez de 13 aqui até as 18. Né? Aí aqui a pausa para a refeição, eu vou marcar bem aqui, pausa para a refeição nesse horário. Aqui o sono, aí eu vou dizer que assim, qual foi o horário que eu dormi? Aí eu dormi aqui 1 hora até 5 horas, né? E fui dormir ontem nesse horário aqui, 22 horas. Aí aqui banho, vamos dizer, não teve banho, né? O transporte foi nesse horário aqui, né? Acordou e antes aqui do trabalho, né? Folga, não teve folga nenhuma, né, no dia de hoje. Então, isso o trabalhador ele vai marcar e a gente vai poder fazer um acompanhamento ao longo, né, de 1 semana, 2 semanas, de como é que estão as atividades diárias para ver como é que está o padrão de sono dele. A gente tem feito vários estudos, isso aqui é os estudos com actímetro, semelhante àquilo que a gente mostrou a vocês, daquele paciente,
Nessa fileira, nessa linha aqui de frente, a gente tem aquímetro da atividade. Aqui é o sinal da exposição à luz, onde está preto é escuro, onde está claro é luz, e aqui é a temperatura do ambiente. Aqui são de 3 sujeitos diferentes. A gente vê que esse sujeito aqui, ele acorda, né, muito aqui próximo ao nascer do sol, dorme um pouco bem antes do nascer do sol. Esse outro sujeito aqui, ele vai acordar um pouco depois do nascer do sol, certo? E vai dormir lá muito mais próximo, né, de meia-noite. Esse sujeito aqui, ele acorda alguns dias bem quando o sol nasce, mas depois, outros dias, ele acorda depois, né? Então, isso aqui é em decorrência dele ter trabalhado um pouco mais tarde, aqui ele trabalhou um pouco mais cedo, né? Esse sujeito aqui, eles não se expõem à luz 100%, né? Então, eles estão em ambientes mais ou menos fechados, né? E o trabalho em turno, né? A gente vai falar que o trabalho em turno tem distúrbios do sono, né? Quando, né, para avaliar 2 coisas, né? Porque a gente pensa no trabalho em turno, se tem distúrbio do sono, porque ele precisa tratar esse distúrbio do sono. E para tratar esse distúrbio do sono, ele tem um objetivo, primeiro, melhorar o sono do sujeito, né, que aí eu vou buscar uma melhor higiene do sono, às vezes é necessário uma hipnótica de meia-vida curta, outra é ajustar o ritmo circadiano, terapia com luz e melatonina. Às vezes, nenhuma condição dessa é possível ser feita e o indivíduo precisa, né, mudar, né, de função, né, por causa, né, ir para uma função que não seja trabalho em turno, seja trabalho diurno fixo. A higiene do sono, a gente vai orientar, né, os pacientes sempre procurar dormir e levantar no mesmo horário, não precisa ser muito rígido, né? Que no ambiente de dormir ele tenha sempre um ambiente agradável, boa temperatura, escuro, sem barulho. Mesmo aquele sujeito, né, que trabalha à noite, quando ele vai para casa durante o dia, ele deve dormir num ambiente escuro. Às vezes, esses são fatores que dificultam, porque o indivíduo trabalha, né, à noite, aí durante o dia, a família, né, você tem crianças em casa, então tudo isso gera ruído, dificulta, né, a pessoa dormir. Isso é um problema. Evitar, por exemplo, ler, né, ou assistir TV na cama, deixar a cama exclusivamente para dormir, fazer amor, né, praticar atividades físicas pela manhã ou até um pouco 4 horas antes de deitar, tomar banho, um banho morno antes de deitar, não dormir com fome, mas fazer, né, uma refeição leve, evitar bebidas que tenham cafeína, né, ou álcool antes de deitar, não fumar, essa é a recomendação que a gente sempre põe, porque o fumo ele é um estimulante. Não levar problemas para a cama, né, a gente não vai resolver enquanto a gente está dormindo, né, e preferencialmente fazer atividades relaxantes antes de deitar ou no início, né, do deitar. E ir para a cama quando tiver realmente, né, com sono. Algumas questões importantes, que são as estratégias relativas ao sono para lidar com os horários de trabalho, né? Aqui nesta figura, né, é uma figura de propósito, né? Tem aqui um grande número de caminhões grandes à noite, né? Porque é tradicional, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem muito acidente, né, com caminhões nas rodovias, e muitos desses acidentes, quando você vai fazer uma perícia, você determina que parte foi os motoristas dormiram no volante. Então, isso é um problema grave, né? E aí, muitas vezes, a pergunta é essa: é possível reduzir o sono? E aí, muitos que esses motoristas fazem é tomar estimulantes, né, medicamentos, para tentar se manter acordado. Ingerir muito café e outros tipos de substâncias que fazem com que você tenha um aumento, né, da sua vigília. Porém, você tem um limite. E aí o que ocorre é que, embora pareça que você esteja acordado e atento, mas na verdade você está sonolento e está numa condição complexa, que é você diminui a sua atenção, a sua capacidade de reação e etc. O que vai acabar facilitando você ter um acidente. O que é que faz com que as pessoas, né,
vão buscar o trabalho em turno. E por que é que algumas pessoas têm alta tolerância? Porque quando a gente vai ver o trabalho em turno, nem todo mundo tolera o trabalho em turno, consegue ficar pouco tempo, desiste rapidamente, e outras pessoas passam a vida inteira trabalhando, né, à noite. Então, ou seja, trabalhando em turno, tem uma alta tolerância. E é claro, a tolerância disso vem em relação a isso aqui, a questão do valor social do tempo, né, o que significa o valor social do tempo. Veja, se você trabalha à noite, se você trabalha em turno, você tem, né, algumas compensações financeiras. O trabalho em turno, a vida familiar, a organização cotidiana. A gente sabe que quem, né, vive só, pessoas que não são casadas, ainda não constituíram uma família, tem mais tolerância ao trabalho em turno. Porém, quem tem uma vida familiar, né, tem mais dificuldade, né, de tolerar o trabalho em turno, porque você tem uma interação importante, são seus entes queridos. A questão do gênero, né, e o trabalho em turno. As mulheres que já são penalizadas por terem uma dupla jornada, ou seja, ter o trabalho doméstico, principalmente cuidando da prole, né, quem trabalha em turno, né, sofre mais ainda. As mulheres sofrem mais quando trabalham em turno do que os homens que trabalham em turno. E o trabalho em turno acaba levando várias consequências. Então, o que a gente diz é que o trabalho em turno ele pode desencadear alterações metabólicas e alterações cardíacas. Além disso, né, o trabalho em turno ele pode facilitar mais infecção e uma maior incidência de câncer, principalmente aqui eu estou destacando o câncer da mama, porque já tem estudo mostrando que enfermeiras que trabalham em turno tem aproximadamente 10 vezes mais probabilidade de desenvolver câncer de mama do que a população em geral e do que as enfermeiras que só trabalham durante o dia. Professor, tem a ver com ocitocina, é isso aí? Tem a ver com muitos, são vários fatores, né? Os processos inflamatórios são fundamentais. A Organização Mundial de Saúde, né, ela faz, né, de vez em quando, né, uma reunião de especialistas para avaliar e criar o que eles chamam, né, de monografia de avaliação de fatores carcinogênicos. Este aqui é a monografia de 98, no volume número 98, em que eles avaliaram, né, a questão dos trabalhadores, os pintores, porque os pintores trabalham muito com solução solvente, você vai inalando isso, os bombeiros, porque trabalham em ambiente de alta temperatura e também você inala muita substância tóxica, e o trabalho em turno. Foi feita uma nova avaliação, agora em 2019, né, e essa avaliação continua. Essa avaliação diz o seguinte, né, que relação com os humanos, né, que há evidências limitadas em humanos de que, né, o trabalho em turno seja carcinogênico. Porém, né, em experimentos animais, a evidência que a gente diz, a evidência suficiente em animais de que a luz sendo imposta durante a fase de escuro dos animais é um fator carcinogênico. Isso faz com que a conclusão seja que o trabalho em turno, que envolva alterações circadianas, é provavelmente, né, carcinogênico para o humano. Então, ele está dizendo aqui provavelmente, não é certeza. Isso faz com que o trabalho em turno seja colocado no grupo 2A. Os grupos são grupo A, grupo B, grupo C, e cada grupo desse é 1 e A. Então, o grupo 1A é o grupo que certeza absoluta essa substância ou essa condição gera, né, câncer. Então, por exemplo, radiação, né, gera, né, exposição à radiação. A gente sabe que gera câncer. Então, isso é um grupo, né, 1A. Então, o grupo 2A já é o segundo grupo mais, né, com maior probabilidade de desencadear câncer. Eu digo que daqui a uns dias nós vamos ter placas, né, nas grandes empresas dizendo trabalho em turno faz mal à saúde. E é mais ou menos isso que a gente está vendo, né, com detalhes hoje. Então, do trabalho em turno, nós vamos para uma outra patologia, né, que é uma patologia que está relacionada também com a desincronização temporária, que é aquilo que nós chamamos de Academia Americana de Medicina do Sono,
né, que a Academia Americana de Medicina do Sono ela vai definir os seguintes critérios. A existência de queixas de insônia, sonolência excessiva diurna, que estejam associadas, né, à viagem, né, voo transmeridiano, através de vários fusos horários. A existência de alterações nas funções diurnas, um mal-estar geral, sintomas somáticos como náusea, vômitos e outros sintomas gastrointestinais no primeiro ou no segundo dia após a viagem. Aqui eu vou aproveitar e contar uma história para vocês. Né? O George W. Bush, né, ex-presidente americano, né, o filho, né, que foi o promotor da guerra do Iraque e tal, quando ele assumiu a presidência nos Estados Unidos, ele nunca tinha feito uma viagem para fora dos Estados Unidos. Então, ele era alguém do Texas e bem, né, do Texas. Então, ele conhecia o Texas nos Estados Unidos. E logo no início da presidência, né, ele como presidente, ele precisou fazer uma viagem ao Japão. Né? Então, ele viajou, imagina, quase que 12 horas, né, Estados Unidos, Japão. Então, ele quase inverteu. E aí, no primeiro dia, ele chegou pela manhã. No primeiro dia, ele foi fazer uma conferência na imprensa, né? Ele foi falar para a imprensa, e aí, quando ele começou a falar, ele passou mal e vomitou na frente de todo mundo. Imagine, né, o transtorno que deu na época, né, toda, né, a segurança, já inventaram que o presidente tinha sido, né, envenenado. Na verdade, não. Na verdade, era puramente sintoma de jet lag. Muita gente passa mal, né, fazendo essas viagens. Uma outra questão é que esse distúrbio do sono que ocorre nos 2, 3 primeiros dias após, né, os voos transmeridianos, ele não seja justificado, né, por uma doença neurológica ou uma doença mental ou por uso de medicamento, né, ou uso por qualquer outra substância que o indivíduo tenha utilizado e que seja causador dessa, né, sonolência que ele tem nos primeiros dias. Aqui, né, eu tenho um exemplo de um caso de uma jovem brasileira que fez uma viagem, né, transmeridiana, vários fusos. Né, ela saiu do Brasil e foi para a Tailândia. E Brasil, e aqui a Tailândia, lá do outro lado, para a Ásia. Certo? Então, ela sai do Brasil aqui nesse dia. Então, isso aqui ó, é meia-noite no Brasil, tá? Aqui em vermelho. Ela dormia aqui, uma jovem, né, de 25 anos de idade. Ela dormia aqui um pouquinho depois de meia-noite. Aqui, essa bagunça generalizada é no dia que ela faz a viagem, porque ela morava em Brasília, ela vai para São Paulo, aí de São Paulo pega um outro voo para Santiago do Chile, depois vai para a Tailândia. Aí ela chega, isso aqui é os dias que ela chega em Tailândia. Isso aqui é meia-noite na Tailândia. Então, se a gente olha, ela conseguiu, né, rapidamente se adaptar. Veja que aqui, olha, aqui ela já estava mais ou menos acordando facilmente, né, indo dormir depois de meia-noite na Tailândia. Olha, por que isso é fácil? Por que não teve tanto problema? E ela não se queixou de nada. Porque ela era jovem, ela foi de férias, ela saiu do Brasil na época do inverno brasileiro e o verão aqui. Então, ela se submeteu para muita intensidade de luz, estava para a praia, se envolvia muito com os amigos, tal, estava lá como turista. Então, isso fez com que ela se adaptasse rapidamente, sem precisar tomar nenhum tratamento, apenas usou o actímetro para a gente poder fazer uma análise, né, do estado, do ritmo de atividade e repouso dela ao longo dessa viagem transmeridiana. O que pode agravar e gerar, né, todos aqueles sintomas? O número de fuso, quanto mais fuso, mais graves. A direção da viagem, ela é pior quando se faz no sentido leste, né? Ou seja, sair de Natal para Paris, né? É pior, você tem mais probabilidade de ter os sintomas mais graves, jet lag, quando você sai de Paris e vem para Natal. A habilidade do passageiro dormir durante o voo, porque os voos são geralmente noturnos, e se você dorme durante, né, o voo, você vai ficar mais descansado e os sintomas vão serem mais leves. A viabilidade, a intensidade da pista temporal circadiana, no caso, por exemplo, a intensidade de luz no local da chegada. Então, imagine o seguinte, agora, em dezembro, nós estamos aqui na época do nosso verão.
o sol está super intenso, é azul, lindo, muita luz. Então, imagine alguém que sai da Noruega, que está tendo em torno, lá entre 5 a 6 horas só de luz por dia, o resto tudo é escuro, e essa luz é muito fraquinha, né? E ele vem para cá. Então, ele se adapta muito rápido, porque o sol aqui é muito intenso. Então, ele vai se ajustar mais rápido aos dias daqui. Enquanto, se eu fizer o inverso, viajar de Natal, nesta época agora, em que eu tenho um padrão de ciclos, né, claro e escuro, muito intenso, e vou para a Noruega, em que o claro e escuro está fraco, eu vou demorar mais a me ajustar, então meus sintomas de jet lag vão ser mais intensos. As diferenças individuais relacionadas à tolerância a esses ajustes. Essas diferenças individuais a gente não sabe muito, né, o que é que caracteriza, o que é que leva a isso, se é fatores mais de aprendizagem, culturais, ou se tem fatores biológicos. Provavelmente, né, as duas coisas juntas. Então, para você tratar o jet lag, né, na verdade, o que você faz é prevenir os sintomas se preparando antes das viagens, de fazer a viagem. Então, o tratamento ele vai ser um tratamento de adaptação, atrasar ou avançar 1 hora por dia do horário de dormir, antes de você fazer, atrasar, né, se você vai no sentido oeste, avançar se você vai no sentido leste. Melatonina, 0,5 a 3 miligramas, ou luz intensa, né? Manhã, quando você quer avançar, e à noite, quando você quer atrasar. Este aqui é um exemplo também de um caso real. É uma pessoa, né, que era um empresário aqui de Natal, que tinha negócio lá com a Noruega, e ele me procurou porque ele se queixou que no ano anterior, ele tinha passado muito mal quando ele foi viajar e fazer negócio lá na Noruega. E aí ele não se sentiu bem, né? Ele disse que não conseguiu fechar negócio, né? Não conseguia raciocinar direito, e aí me procurou porque alguém indicou que eu sabia orientar e preparar ele para fazer essa viagem. Então, eu fiz esse esquema para ele, que foi fazer o seguinte, né? Primeiro, né, ele usou a melatonina, era um senhor de 53 anos de idade, né, quando ele fez essa viagem de Natal para Oslo. Então, assim, no primeiro, 5 dias antes da viagem, ele começou a tomar melatonina 20 horas. No quarto dia, antes dele viajar, às 19. No terceiro dia, às 18. Os 2 dias antes, às 17. E 1 dia antes, às 16. Então, está aqui, eu estou dando a melatonina muito precocemente. Aqui seria o horário. Aqui é quando ele viajou. Então, aqui ele estava usando o actímetro. Aqui, nesse momento da viagem, ele tirou o actímetro para entrar, por exemplo, no aeroporto. E aí esqueceu de colocar durante o voo todo, não registrou nada. Mas se a gente observar aqui, isso aqui já é o primeiro dia lá na Noruega. Então, isso aqui é 6 horas da manhã, né? E aqui é 6 horas da manhã lá na Noruega. Veja que ele já acorda e mantém, né, o início da vigília aqui bem ajustado. Aqui, olha, o início do sono também ajustado. Porque ele já se preparou previamente, ele se preparou. Então, ele conseguiu ir, ficou bem, não teve nenhum problema, não teve nenhuma queixa, né? E fez bons negócios conforme ele, né? Então, essa é uma forma. Aqui ele já voltou, então, para voltar não teve problema nenhum. Aqui ele está ajustando, né, o ritmo, já se preparando para voltar, né, para Natal. A outra grupo de desordem é que a gente chama de fases anormais, né? Ou seja, a fase anormal significa que o sono está acontecendo não na fase ideal, né, do ritmo circadiano. Então, imagine isso aqui seria, né, um padrão que a gente chama de uma fase típica do sono, que é dia, noite, dia novamente, né? E esse aqui é o sono. Então, aqui começa a noite aqui em Natal às 18 horas, aqui às 6 horas da manhã. Então, lá para, vamos dizer aqui no caso, às 11 horas, né, o indivíduo vai dormir, 10, 11 horas, vai dormir e acorda aqui lá para 6 horas. Mas eu posso ter uma condição que eu chamo de fase avançada,
em que o início do sono está muito avançado. Quando o início do sono está muito avançado, ele dorme logo, muito próximo de quando começou o escuro, né, quando começou a noite, ele acaba tendo um despertar precoce. Então, ele desperta aqui e não volta mais a dormir. Então, às vezes, né, esse paciente, ele chega no consultório e diz, olha, doutor, eu tenho um problema de insônia, porque eu durmo, acordo, né, lá para as 4 horas da manhã, 3 horas, e não consigo voltar a dormir. Aí você vai fazer uma avaliação para ele e pergunta que horas ele vai dormir. Ele, não, eu vou dormir lá, né, 8 horas da noite, 7 horas da noite, eu estou dormindo. Então, na verdade, ele está dormindo bem, que ele está com a fase, né, avançada. Ou ele pode ter aquilo que a gente chama de fase atrasada. Então, o horário dele dormir está muito tarde e o horário dele acordar também já é durante o dia. Então, às vezes também esse paciente ele chega dizendo, doutor, não consigo dormir, eu vou deitar 10 horas e só vou dormir lá para 1 hora da manhã. E aí ele acorda aqui às 6 horas, porque tem que trabalhar, então ele acaba dormindo um pouco, passa o dia sonolento. Então, o problema dele não é porque ele tem dificuldade, porque o relógio biológico não é insônia, não é porque o sistema está muito ativo ou pouco indutor do sono. Não. O que ele tem, né, é o relógio biológico dele atrasado. Isso faz com que o início do sono só comece mais tarde. Mas na hora que começa, e se deixar ele acordar, ele dorme bem. Então, esses casos, tudinho, a gente precisa fazer, né, as avaliações, né, cronobiológicas para tratar esse sujeito. Aqui é um exemplo de um indivíduo com a fase típica do sono. Então, ele acorda aqui às 6 horas da manhã, ele vai dormir aqui próximo de meia-noite. Já esse sujeito aqui, olha, veja que horas ele está indo dormir. Aqui ele foi dormir, aqui às 6 horas, aqui, por exemplo, 4 horas, aqui 2, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 5 horas da manhã. Então, veja, esse sujeito aqui, ele está indo dormir muito tarde. Mas veja que ele está indo dormir muito tarde, mas também acorda muito cedo. Isso aqui é de um estudante de medicina aqui da UFRN, que ele tem uma síndrome de atraso de fase e ele precisa. Então, ele está indo dormir muito tarde e acorda muito cedo para vir assistir a aula. Então, o que faz com que ele acabe dormindo muito pouco, né? E isso gera, né, um distúrbio de sono. Para fazer o diagnóstico, geralmente a gente pede para o paciente fazer um diário de sono durante 14 dias, fazer um uso de actimetria. Também a gente aplica, né, um questionário que é o estado do cronotipo, para saber se o indivíduo é matutino, vespertino. E esse, né, a síndrome de atraso de fase, ele é importante para a gente fazer um diagnóstico diferencial com insônia, porque ele é muito semelhante, os sintomas diurnos são muito semelhantes, mas os tratamentos são diferentes. Então, aqui a gente tem, né, o tipo de tratamento para a síndrome atrasada de fase, a síndrome do avanço. A gente considera a síndrome de atraso quando o horário de dormir está lá entre 2 e 6 horas da manhã, o acordar entre 10 e 13, às vezes acorda mais cedo, mas por uma questão de trabalho ou de escola, e acaba sendo um sonolento. Enquanto que a síndrome de avanço, ela vai ser, né, definida quando o horário de dormir está lá entre 18 e 21 horas. Aqui ela é mais comum, a síndrome de atraso de fase em adolescente. A síndrome do avanço ela é rara especialmente nos jovens, mas tem alguns casos genéticos de síndrome de avanço de fase descrito na literatura. Aqui, para a síndrome da fase atrasada, o tratamento melatonina, né, 5 horas antes do horário habitual de dormir, certo? Uma grande exposição à luz pela manhã, e, é claro, né, você pode fazer aquilo que a gente chama de cronoterapia, que é atrasar, né, o início da cama progressivamente até dar quase 24 horas de virada para ele parar enquanto ele está dormindo no horário certo. E aí a gente tem um outro caso, né, que são os ciclo sono-vigília em livre curso ou ciclo sono-vigília não 24 horas. Aqui a gente tem 3 exemplos, né,
Isso aqui está em livre curso, esse aqui também está em livre curso, e esse aqui também está em livre curso, são de aparelhos diferentes, de actímetros diferentes. Esses 3 pacientes aqui são pacientes cegos, que não têm, né, capacidade de detectar a luz. Na literatura, tem 2 grandes grupos que trabalharam estudando, né, o sono, o ciclo sono-vigília em pacientes com ausência, né, de visão. Isto aqui, né, é o seguinte, veja, aqui seria o dia 1, aqui é o dia 15, o dia 32 e o dia 43. Cada dia desse aqui eu tenho, né, exatamente 48 horas, na verdade é 24 horas duplicado, tá? E que se foi feito foi o seguinte, foi medido a cada aproximadamente, né, 3 horas, né, foi medido a melatonina e o cortisol. Tá? Então, está aqui, né, a melatonina sobe, cai, né, o cortisol caindo aqui. Isso aqui no primeiro dia. Aí, 15 dias depois, ó, o pico já está aqui, ó. Enquanto o pico aqui estava lá em torno de 6 horas, aqui estava em torno lá de meia-noite. 32 dias, o pico já estava aqui em outro lugar. Né? E aí, olha, 40 dias, o pico já estava em outro horário. Isso mostra que tem um sono, né? O ritmo circadiano está em livre curso. Esse mesmo grupo, em conjunto com o grupo da Inglaterra, né, o que eles fizeram, né, estudaram e viram que tinha pessoas que tinham dois tipos de indivíduos que é cego. O cego que é total, não detecta luz nenhuma, tem aquela pessoa que é cego total, ele não vê nada, mas ele consegue ver pelo menos assim uma coisa, uma luz, assim, que, olha, não acendeu a luz, apagou a luz, ele sabe diferenciar essas 2 coisas, mas ele não consegue ver detalhe nenhum. Que é o que nós chamamos cego com percepção de luz e cego sem percepção de luz. E o que eles observaram é que um grupo desses pacientes, né, eles tinham fases normais, outros ficavam não sincronizados em livre curso ou em coordenação relativa, ou promoviam atraso ou avanços de fase. Os indivíduos também sem percepção de luz acabavam, né, tendo esse padrão semelhante aos outros. Então, nos pacientes cegos, pacientes com depressivos, pacientes com neurodegeneração, né, isso pode acontecer. Então, até o momento, estimava-se que 50% dos cegos totais eles apresentavam distúrbios do sono em livre curso e que 70% se queixavam de algum distúrbio do sono. Então, isso era o que se tinha na literatura. A gente foi estudar, então, alguns sujeitos, né, cegos aqui em Natal. Então, esse aqui é um sujeito de Natal, né, um adulto de 61 anos de idade, ele não tem percepção de luz, o reflexo pupilar dele é negativo, mas ele apresenta um ritmo bonitinho. Isso aqui é o ritmo de atividade, isso aqui é o ritmo de exposição à luz, e esse aqui é o ritmo de temperatura. Então, esse indivíduo está ajustado, embora ele tenha cego totalmente. Aqui é um outro sujeito mais jovem, esse aqui tinha 61, esse aqui tem 27 anos de idade. Ele mantém, né, ele é sincronizado, mas ele está aqui com uma fase atrasada. Né? Veja que aqui ele está ritmo sem fase atrasada, aqui ele está com a fase atrasada bastante, mas veja que a fase do início de exposição à luz coincide com o nascer do sol, né, e não com o início da atividade. Esse outro sujeito, ele também está aqui ajustado, ele está com a fase atrasada, e a fase do ritmo aqui, né, ela, da exposição à luz, ela coincide com o início da atividade, diferente do que ocorre nesse sujeito. O início de exposição à luz coincide, né, com, né, o início do claro. Aqui é uma jovem, né, que é uma jovem que é atleta, em que ela tem aqui a atividade, aqui ela tirava o aparelho para fazer exercício, era uma atleta olímpica, né, e fazia atividade. Então, essa, como atleta olímpica, fazia muita atividade, ela tem um ajuste bastante interessante, bem sincroniza. E este outro sujeito, né, que é um homem adulto, também, olha, ajustou aqui o ritmo, a exposição à luz está muito próxima aqui à atividade, e o mais interessante é que, se você for ver também a temperatura, também está muito ajustado, né, a esse ritmo de atividade que ele está sincronizado.
sugerindo, então, que a fase ativa, a fase de exposição à luz, a fase de temperatura, tudo isso são fatores ambientais que contribuem com a sincronização nesses sujeitos, nesses pacientes cegos. O que sugere que você tem que fazer essa avaliação com mais detalhe, com eles, tais, etc. Aqui é um outro sujeito que ele está com ritmo em livre curso. Olha aqui, ó, expressão do ritmo em livre curso, né, da atividade de repouso, mas não tem, né, o ritmo em livre curso da exposição à luz, né, e da temperatura. Está aqui o ritmo. Né, o início da atividade a gente não consegue, da exposição à luz já está sincronizado, aqui, né, o solar, mas ao final está pela atividade dele. Este aqui ele ficou com um ritmo bagunçado, né, não se ajustou de jeito nenhum, ok? Foi o único sujeito jovem, e era o único sujeito que continha o reflexo pupilar. Aqui é só para mostrar para vocês a mesma coisa que, olha, esse sujeito aqui, ele se ajustou ao claro-escuro, atividade, né, exposição à luz, e a temperatura, se eu vou colocar, todos têm um peridograma, um ritmo de 24 horas, que é 1.440 minutos. Aqui esse sujeito ele já tem uma atividade que, mais a luz, já tem um outro padrão, mas iguala à temperatura. Esse sujeito aqui é o sujeito que teve, né, um ritmo de atividade de repouso, um ciclo sono-vigília, não 24 horas, ou seja, em livre curso. Veja aqui, olha, está em livre curso, né, atividade. Aqui está invertido, o que está preto é escuro, o que está claro é claro, mostrando que o início da luz não está em livre curso, mas o final, né, da luz, ou início do claro, está ficando, né, em livre curso também, que isso foi a própria, né, a forma como o indivíduo, né, escolheu, né, para fazer a expressão do seu ciclo sono-vigília. Além disso, esse sujeito a gente pode, né, avaliar o quanto foram sincronizados ou não. Então, nos trabalhos realizados na Europa, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ou seja, em alta latitude, eles encontraram um pequeno número de sujeitos, né, com um ritmo de 24 horas. Os outros, tudo com fora de 24 horas. Enquanto que o nosso trabalho, não. Nós encontramos muito. 80% da nossa amostra tem um ritmo de 24 horas. Enquanto, né, que nos outros trabalhos de altas latitudes, né, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, o percentual de sincronização, né, de ritmos de 24 horas é em torno de 20%. Então, a nossa suspeita, então, é que aqui nós temos uma condição de temperatura, de uma variação de sensibilidade térmica bastante grande, a nossa intensidade luminosa, tal, etc. Inclusive, quando nós conversamos com os pacientes, a primeira vez que eu conversei com o paciente cego, e eu perguntei, e como é que você reconhece quando é dia e noite? Porque de dia é muito quente e de noite é quente. Então, percebendo do qual a temperatura para eles é um sinal importante. A outra coisa, né, que a gente encontrou nos pacientes cegos, uma alta prevalência de qualidade de sono ruim, 70%, né? Uma sonolência excessiva também alta, né? Níveis de insônia de quase 30%, e, né, risco para apneia obstrutiva, em decorrência da cegueira, nos nossos casos, deu 40%. E esses nossos dados, eles são semelhantes aos dados da literatura, né, que os pacientes que têm deficiência visual severa, né, têm alta incidência de insônia, de apneia, de sonolência diurna, tal, etc. Então, olhando esses casos nossos, dos nossos cegos, nós concluímos que a maioria dos cegos aqui em Natal, em latitude muito próxima ao Equador, né, eles estão sincronizados a um ritmo de 24 horas. Eles têm, né, muitos deles têm atraso do início da fase ativa e também tem uma alta prevalência, né, de distúrbios do sono, né, como, né, principalmente insônia e apneia.
E aí a gente tem a última, né, que é a que a gente chama de ciclo sono e vigília irregular. Olha, se a gente olhar aqui esse sectograma, que hora esse indivíduo vai dormir? Cada dia ele dorme num horário diferente, desperta num horário diferente. Então, isso a gente chama, né, de um padrão irregular. Esse padrão irregular, ele gera duas queixas importantes, que é a queixa de insônia e sonolência diurna. E isso faz com que haja sempre a necessidade de avaliar como diagnóstico diferencial nesses pacientes que têm queixas de insônia e sonolência diurna, se eles não tenham um distúrbio do ritmo do sono e vigília. Isso é muito comum em crianças com retardo mental, é também, né, comum em pacientes adultos com retardos ou demências bastante graves e, né, vespertinos extremos, né, vespertinos esses que não tenham, né, a outra questão, né, envolvida. Eles acabam podendo desenvolver essas alterações, né, que é o que a gente chama, né, do sono não 24 horas. O tratamento é usar estratégias comportamentais, como utilizar a estratégia de ter horários regular para atividade física, para alimentar, né, e aumentar a intensidade da atividade física, da exposição à luz, né, durante, né, as estratégias comportamentais. Medicamento, melatonina, quando há necessidade, a gente usa a melatonina. Então, um pouco era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, na aula de hoje. E aí eu deixo, né, para vocês esses dois textos, eles estão disponíveis aqui nesse endereço. Esse aqui é sobre, né, como educar e melhorar o sono. E esse aqui é um dossiê, né, da Academia Brasileira do Sono, em que é um dossiê sobre, né, horários escolares e implicações do sono no adolescente, que também está disponível online. Eu vou deixar esse material também no Cigar para vocês terem acesso. Então, eu fico agora, né, à disposição de vocês para questões, perguntas, etc. Professor, tomar melatonina em horários diferentes pode atrapalhar o cérebro? Algum Atrapalha totalmente. É um erro gravíssimo a gente fazer isso.